Olá, eu sou Anne Marques, gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Sagitário. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Sagitário. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Sagitário, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos, regidos sob o signo de Sagitário. Ah, que lindo, gente, perfeito para vocês, gostei muito dessas cores, um alaranjado bem vibrante. E aqui, olha, o Sol que tem uma conexão linda com o nosso ano de 2026, já falo para vocês. Estão aqui superando obstáculos. E olha só que interessante, uma baita de uma pedra no meio do caminho, né? Parafraseando o poeta, uma pedra no meio do caminho, havia uma pedra no meio do caminho. E por aí vai, né? Então, aqui, uma baita de uma pedra no meio do caminho. E aí, uma espada fincada nessa pedra. Olha só que interessante, né? Fazendo aí uma conexão com Excalibur. Você pode superar qualquer coisa. Grava isso no seu coração, Sagitário. Que coisa mais linda. Você pode superar qualquer coisa. Com toda certeza. Todos nós temos essa capacidade quando a gente não se vê impossibilitado pelo aquele obstáculo, né? Quando a gente faz exatamente isso. Olha só que interessante. A vista de cima. Tenha a visão do grande cenário. Então é muito sobre isso, né? Quando nós temos um determinado obstáculo e a gente fica só com o olhar ali, naquele ponto, a gente não tem esse panorama. A gente acaba não vendo outras possibilidades. E veja que aqui tem um pripo, tem um passarinho que eu gosto de chamar de uma forma carinhosa de pripo, porque eles sempre têm exatamente essa visão. Então olha que lindo as cartas fazendo essa ponte, fazendo essa conexão. Os pássaros, eles têm essa visão ampla, quando eles fazem o voo, eles estão tendo uma visão de tudo aquilo que está acontecendo abaixo deles, né? E à frente, enfim, eles têm essa visão muito ampla e não ficam só naquele determinado ponto. Isso dá lucidez, isso dá clareza mental, isso expande as nossas perspectivas, o nosso pensamento não fica cravejado só naquele obstáculo, mas o nosso pensamento vai ao longe e a gente consegue com toda certeza superar os obstáculos. E aqui é algo que vocês podem já estar fazendo. De repente a leitura, ela está vindo naquele momento em que você está se deparando com algum tipo de obstáculo na sua vida e alguns de vocês já estão fazendo esse processo de ver de cima, de ter uma visão, né, um olhar já de outras possibilidades, de outros caminhos, outras escolhas, enfim. E alguns de vocês essa leitura ela vem, né, como uma confirmação e também como uma orientação no sentido de trazer uma possibilidade, uma perspectiva. Como que eu vou lidar com aquele baita daquele, né, aquele pedregulho no meio do meu caminho? Então, olhe por outro ângulo, tenha uma visão ampla, seja como a energia e a sabedoria dos pássaros, que também vem trazendo algo muito positivo para vocês, e essa carta vem trazendo exatamente isso. Os pássaros, eles são aqueles que trazem as boas energias, trazem as boas vibrações e sempre trazem mensagens muito, muito, muito positivas de boas novas, de coisas boas e melhores chegando nas vossas vidas, tá? E é exatamente o que vem aqui. A passagem pelo deserto, então aquele obstáculo que pode parecer uma passagem desafiadora pelo deserto, mas confie, existe um plano divino. E aqui são vocês trilhando um caminho na direção do Sol. O Sol que vem iluminando vocês, assim como uma força do divino, e o Sol que faz uma conexão belíssima com a energia do nosso ano de 2026, porque se conecta ao arcano maior do Sol, de número 19, que faz exatamente essa ponte, né? 2026 tem o somatório 10 e o arcano maior do Sol também, 19, 9, 1, 10. Então, faz essa conexão tanto no somatório quanto na redução. 10 reduziu, chega no 1. Então, confie, Sagitário. Muitas vezes, quando nós nos deparamos num obstáculo, diante de um obstáculo, a gente pensa assim, nossa, né? E agora? Eu estou num deserto. E eu estou sozinha, eu estou sozinho. Me lembra muito sobre aquela passagem Pegadas na Areia, em que o caminhante se vê sozinho, né? E aí ele tem uma conversa com Deus e fala, poxa Deus,
Onde você estava durante todo o percurso, né? Eu olhei várias vezes durante toda a passagem pelo deserto, eu olhei várias vezes e me vi sozinho, me vi abandonado ali, né? Onde você estava? Esqueceu de mim, né? E aí Deus fala assim para ele: você não viu porque o tempo todo eu estava te carregando. Então as pegadas que você viu, na verdade, não eram as suas, eram as minhas pegadas, né? Então é muito sobre isso. Essa passagem sempre me emociona quando eu falo sobre ela, porque é isso, né? Então a gente passa a se enxergar primeiro a partir de um ponto de possibilidades, a partir de um campo do divino, trabalhamos com a consciência divina, iluminada e ampla. E dessa forma nós vamos ter outros pensamentos, outros insights, sabe? Enfim, e vamos entender que aquilo não está no nosso caminho porque por algo muito, sabe, no sentido de sofrimento, de ser negativo. Não, aquilo está exatamente para nos capacitar e para fazer com que a gente perceba o tamanho da nossa força e que nós podemos, uau, né, fazer coisas incríveis, podemos superar qualquer coisa. Eu quero fazer um mantra com vocês, vamos ver com o tarô, o que o tarô fala sobre essa questão, sobre essa pedra, sobre essa proteção divina e sobre as soluções aqui para vocês também, tá bom, meus queridos? Quais são as orientações que o tarô vai trazer? Mas antes, eu quero colocar para vocês um mantra que eu gosto bastante, e um mantra que tem muito a ver com essa questão dos obstáculos e o que a gente pode fazer com eles quando eles estão na nossa vida por algum motivo, né? Então o mantra que eu quero fazer com vocês é o seguinte: eu transformo desafios em oportunidades. Eu transformo desafios em oportunidades. E assim é. Tá bom, meus queridos? Então, entrego este mantra para vocês com todo amor e carinho, para que você leve para a sua vida em qualquer momento. Se você está lidando agora, neste exato momento, com a questão desafiadora, ou se você já descortinou outras soluções, enfim, para outros novos obstáculos que venham a surgir, em qualquer momento, para que dessa forma, sempre que você afirmar, você vai enxergar a sua capacidade infinita como filho, filha de um Deus que age sempre no superlativo, de transformar qualquer tipo de obstáculo, de entrave, de desafio numa oportunidade de crescimento e principalmente não só da solução, mas também do aspecto íntimo dentro de nós de ter essa força, de ter essa perspicácia, de ter essa, sabe, de se conectar com um poder que às vezes a gente nem sabia que estava lá, né? E que graças àquele obstáculo, aquilo, né, acendeu aquilo dentro de nós de alguma forma. Então realmente expande a nossa vida interior, expande o nosso universo interior. Tudo graças àquele obstáculo, que nós poderíamos ficar paralisados ali ou poderíamos realmente continuar seguindo a nossa trilha, a nossa jornada pela vida. E é exatamente isso que vocês estão fazendo. Então convido você a levar este mantra para a sua vida, trabalhe com ele sempre que você sentir a necessidade de acender essa chama viva, linda dos vossos sagrados corações. E caso você queira potencializar ainda mais essa energia, escreve aqui abaixo nos comentários. Todas as vezes que nós estamos escrevendo e verbalizando, caso você tenha verbalizado comigo, então isso é uma ativação tríplice de energia. Você coloca essa energia na matéria, você lança isso para o universo e você afirma isso dentro do seu sagrado coração. E é realmente muito forte. Tá bom, meus queridos? Então, enquanto vocês vão escrevendo aqui abaixo nos comentários, eu vou embaralhando aqui para nós vermos o que mais o tarô vai trazer para vocês. Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão também aos nossos membros, a todos os nossos membros aqui do canal e gratidão a todos vocês por todo o amor, carinho e cuidado que vocês têm para comigo, toda a energia de bênçãos que vocês têm. Com certeza essa energia linda chega aqui sim no meu coração e super me capacita a lidar com obstáculos, com questões que eu venha a enfrentar na minha vida. Toda essa força, todo esse amor que vem dos vossos corações
com certeza é como essa passagem, né, de pegadas na areia. Eu me sinto mesmo no colo, sabe? Vocês me pegam no colo e eu me sinto realmente muito acolhida e é sabe, é tão gratificante, é tão maravilhoso poder ajudar e ao mesmo tempo ser ajudada, porque vocês me ajudam também, não é, meus queridos? Então é muito gratificante viver tudo isso, né? E eu amo muito tudo isso. Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês. Nós vamos assim, corações sempre unidos, juntos nesta grande e poderosa jornada, nessa grande passagem que é as nossas vidas, não é, meus queridos? Rumo sempre à evolução e ao descobrimento de todo um universo que existe dentro de nós, que está pronto para florescer e se expandir cada vez mais. Nós vamos assim, corações sempre unidos, aqui, agora e por todo sempre, e assim é. Vamos lá. Signo de Sagitário, agora com o tarô. Tarô, signo de Sagitário. O que mais, os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Sagitário, precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações? Para os queridos regidos sob o signo de Sagitário, quais são as orientações? As confirmações? Para os queridos regidos sob o signo de Sagitário, que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, meus queridos, iluminando sempre os vossos passos, o vosso caminho, que possa estar sempre sustentando vocês aqui agora e por todo sempre. E assim é. Uau, olha só, e eu falando de sustentação e vem a energia do 4 aqui. Incrível, incrível. E já começaram as sincronicidades, né? Já começou aqui com a questão das cores, né? Já se iniciou aqui. Tem uma questão material aqui para vocês, olha. Tem uma questão aqui material para vocês e eu já vou falar para vocês. Não tem entrave, olha. Não tem entrave, tá? O entrave, ele é momentâneo. E vocês superam isso, tá? Tá mais... Olha, nossa, que coisa linda, gente. Meu Deus. Eu falo pra vocês que é incrível. Isso sempre acontece nas minhas leituras, né? Isso sempre acontece. Eu já até pensei em fazer diferente, em fazer aparecendo. Já cheguei a aparecer em alguns momentos, abrindo só o vídeo. E depois já cheguei a fazer de um outro formato muito legal, que eu achei muito legal. Mas... mostrar assim, nesse exato momento, acabei de embaralhar, virei, essa magia desse instante, desse momentum, né? Isso é uma coisa que só nesse formato, né, de edição, isso pode chegar até vocês. Isso para mim é Deus em ação. E olha só que coisa linda, já vou começar a falar exatamente dessa carta. Olha que coisa linda, nós temos aqui a energia das mãos, que é exatamente a forma, né, como eu trabalho com vocês, mostrando as minhas mãos. Então, aqui vocês recebendo tudo isso, olha que lindo. E aqui, gente, a questão do pássaro. O pássaro que estava lá no obstáculo, agora é o mesmo pássaro que entrega todas essas bênçãos para vocês. Que lindo! É de arrepiar. Eu tô super emocionada. De novo, a energia das mãos, né? Aqui é patinha e asa, que é um gatinho e outro pripo. Ah, gente, olha, é riqueza mesmo, tá? É riqueza mesmo. Aqui tem dinheiro para vocês, tá? Aqui tem prosperidade para vocês. Sim, com toda certeza. Essa carta estava onde, gente? Já nem sei mais o que eu fiz com as cartas aqui. Eu fiquei tão empolgada, mas tudo bem, vamos lá. Aqui, sim, assim. Agora sim. Pronto, essas posições são importantes. Vamos. Agora sim. Ai, gente, eu tô muito emocionada. Vamos lá. Bom, então aqui, meus queridos, já para tranquilizá-los, tá? Eu pedi ao tarô que trouxesse confirmações, que trouxesse orientações. Aqui vieram ambas as coisas, tá? Confirmações, sim. Primeira confirmação. Vocês estão no caminho certo. Por mais que às vezes você esteja se vendo ali atravancado, Anne, mas o meu caminho está bloqueado, como é que eu posso estar no caminho certo? E que tipo de situação é essa na vida material? Estamos falando de entraves na vida material. Estamos falando daquelas questões que às vezes podemos enfrentar desafios como uma grande pedra. Então é um negócio que não está fluindo,
às vezes é o bem-estar que, em decorrência de outras coisas, também pode ficar meio abalado, nosso traje terráqueo espacial, podemos não sentir tanta disposição, podemos não, né, já demonstra aquele cansaço de estar já nesse deserto por conta desse obstáculo já há algum tempo, então assim a gente já apresenta o desgaste, o cansaço, a fadiga, isso se apresenta aqui, tá? A pessoa, ela está numa posição de 6 apoios, tá? Não são 4 apoios, são 6 apoios aqui. Então, a pessoa, ela está ali engatinhando, ela está abaixada. E olha a diferença aqui dessa postura. Aqui já está correndo, né? Aqui, olha, está de pé. Olha a diferença, tá? Então, assim, saiu dessa questão que parecia que você estava com um saco enorme nas suas costas, maior até do que o corpo, né? Olha a dimensão desse saco com relação à pessoa, gigantesco, né? Então, assim, aqui sai dessa questão que às vezes a coisa vai se avolumando e a gente vai enfrentando certos obstáculos e parece que vai virando uma avalanche, né? De tantos entraves, e aí um entrave vai se conectando com o outro. E são aquelas dificuldades que nós vamos, aquelas instabilidades, são momentos de instabilidades que no decorrer das nossas vidas isso realmente pode afetar o nosso fluir. Mas a leitura vem trazendo para vocês aquilo que eu falei, vocês estão no caminho certo. Mas Anne, tem esse obstáculo, mas isso não quer dizer, e aí é que vem a grande expertise da mensagem, isso não quer dizer que você não vai sair dessa. Ela está ali para que você tenha estratégia, para que você se conecte com as suas infinitas possibilidades e possa começar a ver de cima. Não é o entrave que vai fazer você parar, entende? Não é o obstáculo que vai fazer, porque aqui, por exemplo, a pessoa pode sair por aqui. Ou se você tiver, por exemplo, né, eu estou usando aqui o cenário da natureza, aqui é uma montanha, para baixo tem uma montanha. Mas não tem só esse caminho. Eu posso subir aqui, eu posso voltar, de repente eu dou uma volta e vejo o caminho que tem por trás para de repente pegar um outro caminho, ou uma descida que seja mais curta, ou se de repente eu tiver um equipamento, né? Se eu for uma pessoa que pode de repente ter recursos aí para fazer a descida e posso descer, posso rapelar a via, eu desço. Entende? Então, assim, existem diversas possibilidades. Agora, se você se vê ali parado, por conta daquela pedra, porque você só está vendo esse movimento de transpor essa pedra, aí realmente a coisa fica, entende? Então, assim, a gente não pode se ver limitado pelo problema, pela situação. E tem que transformar o problema em desafio, porque o desafio vai incitar um olhar de força, um olhar de coragem, um olhar de sabedoria dentro de nós. Veja essa coroa. Importantíssima essa questão da coroa aqui. Por quê? Porque uma pessoa que está usando uma coroa é minimamente uma pessoa inteligente, é uma pessoa sagaz, é uma pessoa que está ali num reino, independentemente se ela é rainha ou se ela é rei. Ela está ali ou ao lado do rei, ou ela está ali governando. Então, é importante que ela tenha e ela use a sua inteligência, a sua sabedoria e a sua visão do todo. Porque um reino, existem inúmeras pessoas, inúmeras situações, existe toda uma administração para que esse reino venha a fluir. Perceba que essa questão da realeza, essa questão, sabe, da riqueza que já habita dentro de você, de modo alguma fica limitada pela questão do obstáculo. Então, qualquer que seja o obstáculo que você venha enfrentar neste momento, Sagitário, na sua vida material, alguma dificuldade de dinheiro, alguma dificuldade com relação a algum tipo de situação que você veja que existe um bloqueio, ou isso esteja afetando também o seu bem-estar, primeiramente, não se veja limitada, de forma alguma. Segunda questão, olhe com outros olhos, veja o grande cenário. Então estude todas as possibilidades. Aqui nós estamos falando de estratégias. Olhe as outras possibilidades. Procure por inspiração. Procure por descobrir dentro de você novas vontades, novos caminhos, exatamente como eu falei aqui sobre o cenário. Então assim, o que eu posso fazer neste momento? O que eu posso fazer, por exemplo, para me gerar outros recursos? Aqui mostra uma questão que realmente vocês saem
dessa situação que está realmente pesando. Então veja, esse desafio, ele está fazendo um movimento na direção de uma leveza muito grande, abrindo possibilidades para que você possa se conectar com coisas maiores e melhores. E a leitura traz isso para vocês, tá? Não, como eu disse, não tem, e aí vem a confirmação, não tem mais essa questão do obstáculo para vocês, tá? O obstáculo aqui, ele é mental. Ele passa a ser mental a partir do momento em que você só alimenta ele com os seus pensamentos. A partir do momento em que você troca os seus pensamentos e começa a ver outros caminhos, outras nuances, utilizando as suas capacidades, utilizando os seus recursos internos, você só vai. E aí nós podemos observar isso, inclusive nas cartas. Você vê uma pessoa que está impossibilitada, aqui é se deparando com um obstáculo, depois você vê a pessoa já de pé, então você vê aqui a pessoa já segurando esse pentáculo, né, segurando essa moeda, e aqui você já vê a pessoa já correndo, já acelerada, já com uma dinâmica aqui. E o que eu quero dizer para vocês com relação a essa corrida? A questão é que é a seguinte, você primeiro encontra a solução, se inspira com isso, pega essa ideia e vai atrás. Porque não adianta só ficar com o pensamento. Então, por exemplo, é uma questão dentro do trabalho. Então eu vou procurar estudar algo. Ou eu vou, aqui tem como eu disse, a questão da inteligência. Eu vou procurar estudar algo, eu vou buscar isso para mim. Ou eu vou buscar uma especialização, que de repente isso dentro do meu trabalho vai me fazer, né, ter aí uma forma de ganhar mais, ou de conquistar um outro cargo, ou de subir de posição, porque dentro daquele cargo eu estou vendo que os meus recursos estão se esvaindo, entende? E eu não tenho possibilidade de crescimento. Então, eu vou procurar me especializar, eu vou procurar estudar e por aí vai, tá? Estou dando alguns cenários para vocês com relação a isso. Então, primeiro, avalie os cenários, avalie também a sua vontade, é importante isso, né? Aqui na direção do coração, então é importante que isso também, as mãos estendidas também tem a ver com essa capacidade, né? Aquilo que eu dou é aquilo que eu também vou receber. Então, se eu dou para o universo a questão do desafio, eu vou ficar recebendo, e é por isso que fica pesado. Porque se eu fico olhando só para o desafio, meu pensamento fica só no desafio, eu fico entregando só o desafio para o universo fica me trazendo na mesma medida. E o que vocês fazem é exatamente o contrário, vocês não ficam olhando só para o desafio, pelo contrário, você fica olhando para outras possibilidades. E o que vem para vocês é, sai de 1, vem para 10. Olha isso, que coisa incrível. Tá? Então aqui nós estamos falando realmente que essa mudança que vocês fazem, assim como o nosso mantra de transformar desafios em oportunidades, então de repente aí comunicando, tem uma energia verbal aqui para vocês, então comuniquem para as pessoas, tá? Que vocês estão procurando. Eu estou citando aqui uma questão de trabalho, tá? Mas se você está procurando um curso, que você está procurando uma especialização, de repente uma vaga que você quer concorrer, ou de repente um outro trabalho que você quer fazer, sinalize isso de alguma forma. Por quê? Aquilo que nós entregamos para o universo é aquilo que nós vamos receber. E o resultado realmente mostra vocês seguindo, tá? Na direção de, aqui tem possibilidade sim de convites, aqui tem possibilidade sim para vocês de uma abertura, de aberturas, não é só uma, mas de aberturas. Por isso que eu disse logo no início da leitura que não existe só uma saída para essa questão da pedra, que é o desafio que de repente você pode estar enfrentando nesse momento, ou venha enfrentar, ou já enfrentou na sua vida, tá? Mas é sobre aquela questão em que você se vê multifacetado, tá? E você vê realmente possibilidades em que, quando surge uma oportunidade, você não deixa isso restrito, você faz isso florescer. E prova disso está aqui para mim. Nós saímos do 1 e vamos para o 10, tá? Então mostra vocês recebendo aqui coisas muito boas, e sobre aquela questão de que as coisas poderiam não estar bem, poderia haver limitação financeira, e isso começa a trazer uma série de preocupações, uma série de angústias, isso começa realmente a pesar numa série de questões, né?
isso já volta aqui de uma forma muito, muito, muito gostosa, muito prazerosa, podendo proporcionar para a sua família, para os seus, a questão da base aqui que veio, né? Então, nada desestabiliza, muito importante isso, por mais que às vezes a gente possa se ver lá embaixo, nada desestabilizou vocês, vocês mantiveram a vossa estrutura muito firme, muito forte. Isso é muito importante, né? Manter a inspiração, manter a conexão, isso é muito importante, tá? Então o resultado aqui está muito favorável para vocês estarem reconstruindo o vosso reino, reconstruindo a vossa estrutura familiar, ajudando, potencializando isso. Então aqui tem uma energia muito gostosa de dinheiro circulando com facilidade, com abundância, não falta nada, não faltam recursos, tá bom, meus queridos? Não falta nada nem para você, nem para os seus, tá bom, meus queridos? E aqui vem com relação a essa sinalização, né, de que vocês podem estar aí mostrando que você está no mercado e você está disponível e você quer alavancar e você quer, né, novas conexões, enfim, aqui vem forte essa questão das novas conexões, tá? Então sinalizem isso de alguma forma, inclusive do 2 para o 4, tem uma energia de dobro aqui para vocês, tem florescimento, tem abertura para crescimento aqui, tá bom, meus queridos? Não necessariamente esse obstáculo venha sobre uma questão de trabalho, mas vem apresentando questões aqui na vida financeira ou até com relação a alguma outra questão que você venha a fazer, tá? Então a comunicação é importante e aqui mostra perspectivas de união com outras pessoas, tá? Para alguns de vocês, união até de repente é aquela questão que abalou a família, né? Abalou a estrutura familiar e agora você consegue proporcionar, olha só que lindo, né? Agora você consegue entregar tudo de melhor para a sua família, você consegue proporcionar recursos, você consegue manter essa base, essa estrutura, a casa, você consegue arcar com tudo e não falta nada, tá bom, meus queridos? Aqui podemos estar falando tanto dessa energia de casais, vem forte essa energia para vocês, até mostrando uma questão aqui de que esse obstáculo levou você tão ao longe por conta dessa questão do dobro. Então vem uma energia linda de celebração, vem uma energia linda de base, de motivos para vocês estarem celebrando, sabe? Realmente muito bonita essa energia para vocês, porque a gente sai de uma frequência e vamos para uma energia de dobro, sabe? Saímos do 5, vamos para o 10, do 2 para o 4. Tá totalmente assim a vossa leitura, tá muito bonito de ver esse movimento da energia e dos acontecimentos e da vossa capacidade de não desistir, de se reinventar quantas vezes, né, forem necessários e realmente ir em busca da afinidade, recursos internos, coisas que vocês podem estar aí realizando, coisas que vocês podem estar fazendo, né? Realmente muito bonito ver essa vossa energia, né, de ser imparável e que nada pode, né, me limitar. Então, aqui quando essa carta fala, você pode superar qualquer coisa, exatamente isso, né? Eu sou imparável, tá? Inclusive, vou deixar esse mantra aqui para vocês falarem também, que é muito legal, se quiser escrever aqui embaixo nos comentários, também pode fazer. Eu sou imparável. Eu sou imparável. Tá bom, meus queridos? É muito forte essa energia, porque realmente coloca, né, essa afirmação e essa certeza de que nada, nem ninguém, nem coisa alguma para você, né? Para o seu fluir na vida. Então aqui falando sobre essa questão dos relacionamentos, está muito favorável, essa casa bem informada, essa casa que celebra as conquistas, essa casa que tem entrosamento, que tem harmonia, que tem crescimento, não só no sentido de financeiro, mas também no sentido de trocas, uma correspondência muito harmoniosa, muito bonita, muito gratificante, mas também com relação aqui a possíveis conexões que você possa vir a fazer que realmente ajudam você nesse processo de transformar desafios em oportunidades. Aqui a leitura também vem falando para você usar os seus pensamentos, né, de uma forma muito bem organizada. Então, é aquilo que eu falo para vocês, né? Quando nós enxergamos o desafio como um problema, os nossos pensamentos não conseguem, né? Ficam travados dentro, como essa espada.
Aqui vem uma energia importante para falar para vocês, né? Energia de ar e terra. Então é bem isso, né? É o ar fincado na terra e ali não sai nada. Agora, diferente de quando eu organizo os meus pensamentos e coloco eles em ação no plano terreno. Isso realmente é muito edificante e é isso que se apresenta aqui para vocês, tá? Eu organizo os meus pensamentos e dou o passo, confiando de que existe realmente um plano divino. E esse plano divino, ele se apresenta para vocês sob a forma desse crescimento, sobre a forma realmente dessa solução desse obstáculo, da confiança que você tem, e isso fica cada vez mais forte, fica mais fortalecido dentro de você, das suas capacidades, do seu potencial e a descoberta de uma força inimaginável, que às vezes você nem sabia que estava lá, né? E de também recursos internos para que você possa fluir por este momento da sua vida, abrindo portas para uma vida muito, muito, muito melhor, com mais abundância, com mais harmonia, com mais realizações, tá bom, meus queridos? Fiquem tranquilos, existe um plano divino e as coisas estão fluindo sempre, sempre, sempre na direção do seu bem maior. E é isso que as cartas mostram aqui para vocês. Tá bom, meus queridos? Lindíssima essa mensagem, muito forte. Eu vou tirar uma mensagem para vocês com este deck de oráculo para a gente finalizar esta vossa leitura, mas antes eu quero trazer aqui uma energia de ativação para vocês que vem forte. Eu quero trazer para vocês aqui a energia do chakra esplênico Swadhisthana Chakra, que trabalha dentro do tom do laranja. Então, meus queridos, vocês fica aí como uma dica o trabalho com o uso do laranja. Sempre que você for trabalhar com essa cor em roupas, acessórios, objetos de decoração, pode ser cristais, flores, tudo que estiver pertinho de você, alimentos vibracionais também. Então, por exemplo, a laranja, o mamão, você pode estar utilizando, tá? A abóbora cabotiá, a própria abóbora, tá? Pois nós temos infinitas cores aí, né? E legumes que você pode estar utilizando para estar trabalhando, frutas também, que você pode estar utilizando dentro dessa cor. Então, se habitue a consumir alimentos vibracionais que tenham um laranja dentro desse período que antecede a vossa próxima leitura. Então, fiquem sempre ligados aqui para que você possa acompanhar os próximos lançamentos e aí você vai trabalhando com essa cor, vai incluindo ela no seu dia a dia, tá bom, meus queridos? Dessa forma você potencializa essa energia dessa leitura. Isso que eu faço com vocês é parte de um olhar visionário, pioneiro que eu tenho sobre o tarô, e eu faço isso porque dessa forma você não recebe apenas a mensagem, você sai da minha mesa com recursos práticos para que você possa potencializar toda essa frequência de riqueza, de prosperidade, de força interior, de vontade, de ser imparável, de construir bases bem consolidadas na sua vida, de passar por qualquer obstáculo, qualquer fase que seja como um deserto, passar de forma confiante, cabeça erguida, firme e forte, que tudo já está certo, tudo está no seu devido lugar e tudo está fluindo na direção sempre de coisas melhores. E esse momento está te trazendo coisas muito melhores e muito maiores. Então você ativa todas essas energias na sua vida, tá bom, meus queridos? E eu faço isso com todo o respaldo de bases científicas e também com experiência, né, em estudos de uma vida inteira. E eu faço isso sempre com uma única intenção de ajudar e contribuir positivamente para as vossas vidas. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Pode fazer o uso de flores, pode utilizar uma roupa, depois você pode utilizar um cristal, depois você pode, num outro dia você pode comer um pedaço de mamão, e assim você vai utilizando a cor do laranja, tá bom? Então vamos lá. Uma mensagem final para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Que transmutação, que energia linda, é realmente muito poderoso, é realmente muito grandioso ver essa
transmutação acontecer aqui para vocês, tá bom, meus queridos? Caso vocês queiram conhecer mais sobre o meu trabalho, é só você acessar o site que está aparecendo aqui abaixo no rodapé deste vídeo, e também se encontra o endereço aqui na descrição deste vídeo. Caso você queira saber mais sobre o meu trabalho e também conhecer todo o material que eu estou utilizando aqui. Então vamos lá. Signo de Sagitário. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Eu vou tirar essa aqui também. Ah, que lindo. Que lindo. Ai, meu Deus. Eu falei sobre algo aqui que nas minhas aulas de yoga, quando eu ministrava aulas de yoga no meu espaço, eu ensinava os meus alunos, né? Gente, o pessoal fala de uma forma errônea a questão, né, dos 4 apoios, porque não são 4 apoios, né? São 6 apoios, são os pés, os joelhos e as mãos. Então, matemática, nós temos 6 apoios, não 4 apoios. E aí, eis que vem uma prática que nós fazemos muito no yoga, que é a saudação ao sol. Eu já falo sobre ela, meu Deus do céu, as cartas vieram na sequência, gente, o que é isso? 38, 39. Eu vou começar pela carta de número 39. E aqui existe realmente a questão da transmutação, né? O 38 vai dar o 11 aqui para vocês. Então vamos lá. Um convite espera por você. Olha só que lindo, eu falei sobre essa questão de conexões e de convites realmente que podem estar acontecendo para que de repente, né, eu ainda falei, sinalizem que vocês estão em busca, que vocês estão no mercado, que vocês estão, né, com certeza é uma amizade, é alguém que vem aí, né, trazendo uma possibilidade para vocês, tá? Um convite, uma proposta de trabalho. Então, tá confirmadíssimo isso aqui para mim, tá? Um convite espera por você e, né, grite as estrelas aqui, fala assim, grite as estrelas que você está pronta, que você está pronto para ir, olha. Perfeito, tá? Então, assim, é importante sinalizar. Eu falei da energia da comunicação, aqui fala do grito, né? Então, assim, sinalize isso de alguma forma, tá bom, meus queridos? E aqui falando também sobre essa questão da celebração. Então, olha que lindo, né? Esteja ao lado de pessoas que amam você, esteja juntinho de pessoas, tá, que fazem o seu coração se encher de alegria. Isso vai potencializar as suas capacidades também, isso vai fazer florescer em você, né, uma energia que às vezes no momento da exaustão a gente fica com a nossa energia muito diminuta. E falando em aumentar a energia, para quem gosta, tá, de praticar yoga, mas você também pode fazer qualquer outra prática, tá? Eu vou deixar aqui porque é óbvio, né? Saudação ao sol. Então quem conhece o Surya Namaskar pode fazer o Surya Namaskar ou a saudação ao sol, ou quem não ou quiser aprender, né? Também ou então você pode simplesmente fazer uns movimentos. Veja, caso você não faça exatamente, né, na presença do sol, procure ver na sua casa a direção onde o sol está nascendo e faça sempre na direção onde o sol nasce, tá? E aí você pratica o seu exercício, o seu alongamento, o que quer que seja, tá? E se você puder fazer isso ao ar livre, maravilha! Tá? Nós trabalhamos com a energia do Swadhisthana Chakra, que é um chakra que está abaixo, né? Na direção da cabeça aos pés, então está abaixo do Manipura. Então é perfeito, tá? Essa ativação também vai ajudar você, tá, a potencializar o seu plexo solar. Então aqui essa carta diz assim, para que você possa valorizar, cuidar do templo que carrega o seu espírito, que eu chamo carinhosamente de traje terráqueo espacial. E aqui fala, né, o suporte, a atenção é necessário, tá? Então realmente aqui se faz necessário uma atenção, um carinho, um cuidado, tá? Então práticas que você pode estar fazendo em conexão com até o sol, então se você puder fazer uma caminhada ao ar livre, né? Aqui traz o exemplo do Surya Namaskar, mas não necessariamente precisa. Eu digo, para quem gosta,
faça, é maravilhoso. E a energia que você sente depois de fazer pelo menos uma vez é incrível, né? Aí quem gosta pode fazer até 10 vezes, né? Mas assim, até 10 vezes ou mais, né? Enfim, pode fazer 5 minutos de prática, enfim. E por aí vai. Mas eu digo, se você puder incluir essa prática ou qualquer outra prática que acenda o seu sol, que pode ser também estando ao lado de pessoas queridas, de pessoas que somam, né? De pessoas que dão as mãos para você, às vezes naquele momento mais desafiador. Não faça, meus queridos, né? É muito importante a gente observar. E aqui também fica essa dica. Naquele momento de maior fadiga, de maior, né, tensão, de maior sobrecarga, de estafa, ele pede parada. Esse obstáculo, ele não está ali porque, sabe, porque Deus é carrasco. De forma alguma, ele está ali pedindo uma pausa. É um momento de parar e avaliar. Por isso, a carta que vem na sequência, veja de cima e você vai ver tudo florescer na sua vida. Tá bom, meus queridos? E vai florescer mesmo, tá? Uma energia lindíssima para vocês de prosperidade. A idade próspera. Sagitário, que mensagem linda, repleta de sincronicidades. Eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem possa chegar aí no seu coração como um bálsamo de luz, iluminando a sua vida, inspirando você e super contribuindo positivamente. Tá bom, meus queridos? Sagitário, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E se você quer acessar um conteúdo exclusivo feito por mim, Anne Marques, então seja membro Equinócio Plus. O link está aqui abaixo na descrição deste vídeo e eu vejo você na nossa área de membros Equinócio Plus. E convido você agora a vir comigo para a gente fechar essa leitura lindíssima, realizando nosso mantra luz para o ano de 2026. Nós estamos nessa grande e poderosa corrente do bem maior. E eu peço uma super gentileza, carinhosa, de modo muito carinhoso, eu peço que você coloque aqui abaixo nos comentários um emoji de um sol. Coloque um emoji de um sol para eu saber que você esteve comigo aqui, que a sua presença esteve comigo aqui até o final, até este momento. Tá bom, meus queridos? E escreve também o nosso mantra para que a gente possa fortalecer essa grande corrente do bem maior. Combinado? O mantra e o emoji do sol. Conto com você. Vem comigo, vamos juntos? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E o decreto está feito. E assim